E aí, rapaziadinha, beleza? Essa é a parte 6 do, da sequência de vídeos sobre o início do tratamento, texto de Freud. Estou usando o livro A Companhia das Letras, volume 10, né? Obras completas. Vamos lá, página 182. O último terminamos lendo a imensa nota de rodapé, que pega a página 181 e página 182. Agora vamos ao texto propriamente dito. Vamos lá? Pacientes que calculam ter adoecido num determinado momento costumam abordar o que ocasionou a doença. Outros, que não desconhecem os laços entre sua neurose e sua infância, frequentemente começam pela exposição de toda a sua história de vida. Não se deve esperar um relato sistemático de maneira alguma, nem fazer nada para provocá-lo. Cada pedacinho da história terá que ser recontado novamente depois, e somente com essas repetições aparecerão os complementos que fornecem os laços relevantes desconhecidos do paciente. Aqui ele ainda está falando da associação livre, né? Está respondendo a pergunta de por onde o paciente deve começar a contar a sua história. E aqui ele afirma que não se deve começar a partir de um ponto específico, não determinado pelo analista. E não se deve esperar um relato sistemático da sua história, né? Não é uma entrevista, é algo livre. E em algum momento você esbarra em algumas coisas que talvez sejam desconhecidas para o próprio paciente. Existem pacientes que, desde as primeiras sessões, preparam cuidadosamente o que vão relatar, supostamente para assegurar a melhor utilização do tempo do tratamento. O que assim se disfarça de zelo é resistência. É muito comum, né? A gente chegar para análise, né, para terapia, com uma lista de assuntos a serem tratados. E, bem, parece que é um cuidado ali que a pessoa tem com a própria história e com o próprio tratamento, né? Na tentativa de melhorar ali a utilização do tempo. Mas Freud afirma, isso é resistência. Porque se você conseguir escrever exatamente tudo aquilo que você quer falar, você vai ficar preso àquilo ali. E talvez você não chegue a pontos dos quais você seria interessante tocar, né? Se você consegue delimitar toda uma estrada, né, se você coloca no GPS um caminho a ser seguido de um ponto A até um ponto B, você não vai conhecer nada senão esse caminho que você estabeleceu percorrer. É interessante numa análise você descobrir novos caminhos, né? Por isso é legal sair sem GPS, sair sem destino. Gostei dessa analogia que eu fiz agora. Deve-se desaconselhar essa preparação, que é realizada apenas para proteger-se da emergência de pensamentos indesejados. Ou seja, aquilo que parece zelo, aquilo que parece um cuidado, é na verdade uma proteção de pensamentos indesejados. Por mais que o doente creia sinceridade na sua louvável intenção, a resistência participará desse modo de preparação intencional, obtendo que o material mais precioso escape à comunicação. Logo, se perceberá que o paciente inventa outros meios de subtrair ao tratamento que é exigido. Ele pode, digamos, discutir diariamente a terapia com um amigo íntimo e abrigar nessa conversa todos os pensamentos que lhe viriam na presença do médico. O tratamento então possui um vazamento, por onde ocorre justamente o melhor. Será então oportuno recomendar ao paciente que trate sua análise como um assunto dele e de seu médico, e que não informe outras pessoas a respeito dela, por mais próximas ou mais curiosas que sejam. Em estágios posteriores da terapia, normalmente o paciente não fica sujeito a tentações desse tipo. Então, aqui, perigos de você sistematizar tudo aquilo que você quer falar para o seu analista, porque você não se chega em lugar nenhum senão aos lugares que você já conhece, acaba resistindo aos pensamentos indesejados que são muito importantes a uma análise. Mas ele também fala sobre a importância de você manter a tua análise um assunto teu e do teu analista. Por mais curiosos que sejam seus amigos e por mais que você queira falar sobre tua análise com outras pessoas. Porque nessas conversas com outras pessoas sobre a sua análise, talvez você ali consiga, talvez ali nesse momento você fale o melhor que pode ser dito
né? Talvez ali nessas conversas com seus amigos e colegas escape ali o melhor que pode ser aproveitado dentro de uma análise, né? É como se você tirasse todo o mel ali da relação que você tem com o seu analista e entregasse a outras pessoas que não ali na relação que você desenvolve com o seu analista, que poderia ser muito bem aproveitado, né? E aí, mais para frente, né, ele recomenda que você não fale sua análise com outras pessoas, mas que mais para frente o paciente não fica sujeito a tentações desse tipo. Depois de um tempo de análise, você não quer muito bem falar disso com as outras pessoas. Tipo, acaba virando uma relação ali tão forte que você só quer falar daquilo com o teu analista, né? Outras pessoas não entenderiam, né? Tem muita história para contar. Não me oponho aos pacientes que querem manter seu tratamento em segredo, muitas vezes porque guardam sua neurose em segredo. Obviamente, isso é o que mais acontece, né? Naturalmente, é secundária a consideração de que, devido a essa reserva, os contemporâneos ignoram alguns dos mais belos casos de cura. Sem dúvida, a decisão de manter sigilo já revela um traço da história secreta do paciente. Isso é legal, isso é legal. As pessoas ali é ruim né, em alguma medida, porque a pessoa mantém em segredo com medo de dizer ali que sofre de alguma coisa, né, de uma retaliação. As pessoas não conseguem ali um espaço na sociedade para dizer a respeito de suas fragilidades, de suas fraquezas, de alguns assuntos pessoais e secretos, que é um direito da pessoa. Mas é legal porque vira realmente aquilo entre a pessoa e o analista somente, sabe? Vira o único confidente, o analista vira o único confidente daquela pessoa. E, e isso é ruim na medida que essa pessoa melhora, você não pode escrever sobre o caso dela, né? Na medida que essa pessoa melhora, um caso interessante de cura, que poderia ser muito bem explorado ou usado didaticamente para outros fins, não pode ser feito dessa forma, porque é segredo, né? Então, tudo acontece, mas ninguém nunca saberá. Quando exortamos os pacientes, no começo do tratamento, a informar o menor número possível de pessoas, quando dizemos aos pacientes, né? Melhor dizendo, quando dizemos aos pacientes no começo do tratamento a informar ao menor número de pessoas possíveis, em alguma medida, os protegemos de influências hostis que tentarão afastá-lo da análise. Isso é legal. Tais influências poderão ser nocivas no início do tratamento. Mais tarde serão indiferentes, em geral, ou mesmo úteis para trazer à luz as resistências que desejam se ocultar. Isso é legal, o analista fala, eu espero que você fale para o menor número de pessoas possível sobre a sua análise, porque isso protege a análise de alguma maneira. É muito comum você contar para alguém que está fazendo análise e a pessoa te desestimular, tipo, falar, isso não funciona, essa é balela, isso é falta de Deus, é falta de igreja, e aí realmente te desestimula, né? Então, talvez não seja interessante contar para todo mundo, porque, bem, quem sofre é você. Então, você que tem que saber o que é melhor pra você, né? Não as outras pessoas, ou seus pais, ou enfim, né? Mas se você tem menos de 18 anos, com certeza seus pais que pagam a análise, com certeza eles sabem que você faz terapia, né? E precisa da aprovação deles, inclusive, né? Por você ser menor de idade. Mas se você for maior de idade e quiser esconder a análise dos seus pais, bem, talvez seja até melhor recomendado, já que você vai falar mal deles em algum momento, né? Se durante a análise o paciente necessitar temporariamente de uma outra terapia, clínica ou especializada, é bem mais apropriado recorrer a um colega não psicanalista do que prestar essa outra assistência. Tratamentos combinados para padecimentos neuróticos de forte apoio orgânico são geralmente impraticáveis. Os pacientes retiram seu interesse na análise tão logo lhe é mostrado um outro caminho que leva à cura. O melhor é adiar o tratamento orgânico até a conclusão do psíquico, dando precedência ao primeiro. Dando precedência ao primeiro, ele não teria sucesso na maioria dos casos. Isso aqui é a verificar, né? Isso aqui a gente pode questionar hoje em dia. Quando um paciente chega para análise, mas em algum momento precisa fazer uma consulta com outro profissional, tipo um psiquiatra, Freud recomenda que ele escolha um,
né? Olha, ou você faz análise ou você se trata de outra forma e depois você volta. Ele considera impraticável fazer os dois juntos. Por quê? Porque quando a pessoa consegue medicar os seus sintomas, ela se dá por satisfeita e não continua na análise, né? Tipo, não sofro mais, então estou curado, né? Não sinto mais. Claro que você não sente. Você está fazendo uso de drogas ali, psicotrópicas, né? Psicotrópicas não. Desculpa, eu não sei se entra como drogas psicotrópicas. Drogas medicamentosas ali para alívio do sofrimento e para remissão de sintomas, né? Então bem, você tende a uma diminuição dos sintomas e você não dá tanto valor à sua análise. Então, aqui ele recomenda que você, se for fazer uma terapia medicamentosa de apoio orgânico, que você faça ali e depois você volte para análise. Hoje a gente sabe que é possível, né, inclusive recomendado fazer os dois, né? Você vai lá no psiquiatra, toma sua droguinha, né? Fica melhor das ideias e consegue, inclusive, falar melhor sobre as suas ideias, as coisas que você passa, as coisas que você pensa. Bem, então hoje em dia temos uma outra visão a respeito disso, né? Não é uma coisa ou outra. As duas coisas podem e devem ser recomendadas, né? Serem praticadas. Um tratamento em conjunto. Voltemos à questão do início do tratamento. Volta e meia surgem pacientes que começam a terapia assegurando que nada lhe ocorre que pudessem relatar, embora tenham diante de si, intocada, toda a história de sua vida e de sua doença. Não devemos atender à solicitação de indicar aquilo que devem falar, nem na primeira vez, nem nas outras. É preciso não esquecer aquilo com que estamos lidando. Uma forte resistência passou a primeiro plano para defender a neurose. Temos que aceitar imediatamente o desafio de enfrentá-lo. Aqui Freud adverte ao analista para o analista não cair na tentação de indicar ali que o paciente vai dizer, né? O que talvez não precise seguir a ferro e fogo, né? Será que o analista não pode perguntar como que foi o final de semana? Porque ele já estaria indicando alguma coisa ali para começar a conversa? Será que, né, sempre que o paciente não fala nada ou quando ele diz que não está passando nada na cabeça dele, é uma certa verdade, né? Quando a pessoa diz não consigo pensar em nada, e nisso na cabeça pensando muitas coisas. É interessante que a pessoa consiga falar sobre isso, mas se ela não consegue, Freud adverte, não atenda a essa solicitação, né? Uma forte resistência ali está em jogo, não caia nessa. Não caia nessa, analista. Uma forte resistência passou a primeiro plano para defender a neurose. Temos que aceitar imediatamente o desafio de enfrentá-lo. A afirmação energicamente repetida de que não existe uma tal ausência de pensamentos espontâneos no início se trata de uma resistência à análise. Logo, obriga o paciente às confissões esperadas, ou põe a descoberto uma parcela inicial de seus complexos. Não é bom sinal se ele estiver de confessar que, ao ouvir a regra fundamental, fez mentalmente a reserva de que não falaria isso ou aquilo. Menos mal se ele precisar apenas comunicar a desconfiança que tem pela análise, ou as coisas terríveis que escutou sobre ela. Caso ele questione essas e outras possibilidades semelhantes que lhe foram apresentadas, podemos pressioná-lo a reconhecer que negligenciou determinados pensamentos que ocupavam. Ele pensou no tratamento em si, mas em nada definido. Ou se ocupou da aparência da sala onde se encontra, ou teve de pensar nos objetos do consultório e no fato de estar deitado num divã. E tudo isso ele substitui pela palavra nada. Essas indicações são compreensíveis. Tudo o que se liga à situação presente corresponde a uma transferência para o médico, que resulta adequada para servir de resistência. Então somos obrigados a começar com um desvelamento dessa transferência. A partir dela, encontramos rapidamente o caminho para penetrar no material patogênico do doente. Mulheres que, pelos acontecimentos de sua vida passada, estão alertas para uma possível agressão sexual, e homens com a homossexualidade reprimida bastante forte serão os primeiros a recusar-se aos pensamentos espontâneos no começo da análise. Aqui ele está falando como que os pacientes reagem à regra fundamental da psicanálise, a associação livre. As pessoas normalmente já fazem uma reserva sobre aquilo que não querem falar, ou
passam várias coisas ali na cabeça dela e ela substitui pela palavra nada, né? Não estou pensando em nada. Quando na verdade existem muitas coisas ali em jogo, né? Então é interessante que o analista esteja ligado nesse tipo de situação, nesse tipo de coisa, para que esteja preparado ali para lidar com esse tipo de situação e não cair na tentação de dizer o que o analisando ou o candidato à análise deve dizer ou não, porque tudo isso é resistência, né? Tudo isso é resistência. Bem, são recomendações, né? Não são regras fundamentais da psicanálise, né? Então, talvez essa forma aqui que tenha construído a ideia de que analistas são completamente silenciosos, né? Desde o início. É muito comum a gente ouvir de outras pessoas de que, eu até queria fazer análise, mas eu vou chegar lá, vou falar, 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 e a pessoa só vai ficar quieta, me ouvindo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Cada analista tem a sua forma de lidar, cada analista tem a sua maneira de lidar, cada analista tem a sua forma de fazer a análise acontecer, né? Mas quem faz a análise acontecer de fato é o paciente, né? Então, o analista pelo menos acompanha e conduz tudo isso. Então ele fala, né, que algumas mulheres já estão alertas para uma possível agressão sexual e homens com uma homossexualidade reprimida, ele já vai reprimir esses pensamentos já desde o início. Essas coisas servem à resistência. E aí, ao invés de tudo isso, né, daquilo que a gente está falando, ele fala, não, não pensei em nada. Tal como a primeira resistência, também os primeiros sintomas nos atos ocasionais dos pacientes podem reivindicar o interesse especial em revelar um complexo que governa sua neurose. Olha, uma jovem e espirituoso filósofo, com refinada atitude estética, apressa-se em alinhar o vinco da calça ao deitar-se para a primeira sessão. Verifica-se que ele foi um coprófilo de grande requinte, como se esperaria do futuro esteta. Bem, coprófilo, se eu não me engano, é quem. Eu acho que tem a ver com cocô, né? E cocô tem a ver ali com a estética num nível inconsciente, né? Mas isso é um papo mais profundo, eu não tenho ideia se é isso mesmo, né? É só um chute, algo me veio à cabeça, me fez lembrar disso. E, e é uma relação aqui que Freud aponta. Não vamos entrar nisso. Na mesma situação, uma jovem se precipita em puxar a barra da saia sobre o tornozelo exposto, e com isso revela o principal daquilo que a análise descobrirá: o seu orgulho narcísico pela beleza do corpo e suas tendências exibicionistas. Todo detalhe importa, é isso que Freud está dizendo. Né? Tudo ali que quando o paciente entra no consultório e mostra ali de uma forma não intencional, já diz alguma coisa a respeito da personalidade dele. Então tudo tem um certo valor para a análise. Um grande número de pacientes é contra a determinação de que se deitem, enquanto o médico fica atrás deles, sentado e fora de sua vista. Eles pedem permissão para fazer o tratamento em outra posição, geralmente porque não querem dispensar a visão do médico. Via de regra, isso é recusado, mas não se pode impedi-los de dizer algumas frases antes do começo da sessão, ou depois de anunciado seu fim, quando já se levantaram. Assim, eles dividem o tratamento em uma parte oficial, durante a qual geralmente se comportam de maneira inibida, e uma simpática, em que falam de modo realmente livre, comunicando todo tipo de coisa que eles mesmos não incluem no tratamento. Ou seja, as pessoas que se recusam ali a se deitar, em algum momento elas se levantam, né, e ainda assim falam outras coisas, como se o tratamento tivesse em duas fases. A fase deitado, onde ela consegue ali falar de forma livre, à vontade, e quando se levanta, é simpático, é cordial, né? Volta ali a vida em sociedade, né? Para além ali do inconsciente. Embora o inconsciente ainda esteja agindo, mesmo nessa simpatia. O médico não consente essa divisão por muito tempo. Ele atenta para o que é falado antes ou depois da sessão, e ao aproveitá-lo na ocasião seguinte, põe abaixo a parede divisória que o paciente tentou erguer. Parede divisória é essa tentando se levantar, né? Ela será novamente construída com material de uma resistência de transferência. Enquanto as comunicações e os pensamentos espontâneos do paciente ocorrerem sem interrupção,
não se deverá tocar no tema da transferência. Enquanto as comunicações e os pensamentos espontâneos do paciente ocorrem sem interrupção, não deverá tocar no tema da transferência. Para cuidar disso, o mais delicado dos procedimentos, espera-se até que a transferência tenha se transformado em resistência. Ou seja, fala-se somente sobre a transferência quando ela se transforma em resistência. Enquanto o paciente está falando livremente, associando uma ideia à outra, permita, deixe acontecer. Não fale sobre a relação que vocês estão construindo. Né? Fale somente quando aparecer algo perto de uma resistência. É isso, vamos ficar por aqui, página 187, sobre o texto, o início do tratamento. Se eu não me engano, essa é a parte 6, né? Inicialmente eu achei que dariam só 6 partes, e a gente conseguiria dar conta de tudo, mas me enganei. Vamos até a 192, e é o final do texto. Mas é isso, falta menos do que faltava antes. A gente se vê, até a próxima. Até lá.